Galera, depois daquele mega crossover que teve aí entre as séries The Flash, Arrow, The Legend of Tomorrow e a Supergirl, The Flash voltou e teve mais um episódio, o 9º episódio, ainda em dezembro, episódio especial de Natal, né, velho? Várias coisas, várias menções ao Natal ali, a própria ceia entre eles. Mas, sem dúvida, o momento mais interessante desse 9º episódio foi a profecia do Savitar, o novo vilão da série. E a gente vai fazer esse vídeo aqui pra gente comentar a respeito da profecia, mas não só isso, principalmente pra gente poder aí desvendar e ver o que a gente tem de expectativas para essa série que volta agora nessa segunda, terceira ou quarta semana de janeiro, dia 24 retorna. Então a gente vai decifrar a profecia do Savitar aqui, beleza? Deixa o seu like que a gente vai pra vinheta e já volta bem rápido. Fala galera do canal Preocupe, sejam muito bem-vindos mais uma vez no meu mensal. Se você nos conhece há muito tempo, você sabe que a gente acompanha a série de The Flash semanalmente, tem análise de vários episódios de The Flash aqui, a análise do mega crossover que eu já falei, e o 9º episódio veio com esse detalhe super interessante. O 10º episódio vai se propor a resolver essa profecia do Savitar e a internet não fala de outra coisa a não ser como que o Barry vai conseguir salvar a Iris, né, velho? Daquela previsão, daquela visão que ele teve do futuro. I swear I will protect you. E aí ele viu a Iris, ele prendendo um cara e o Savitar matando a Iris. E é uma visão que tá perturbando o cara durante todo o 9º episódio. E a gente vai falar dele aqui agora, beleza? Bom, o Julian tinha uma certa comunicação com o cara, né, velho? Porque o Savitar controlava ele pra ele ser o Alquimia. E durante essa conversa do Savitar, ele fala a respeito do destino de todos que estão ali presentes, mas principalmente ele faz 3 afirmações que não só perturbaram o Barry Allen, como perturba a gente que acompanha a série e perturbou várias pessoas. São elas: que um dos personagens seria um traidor, que outro personagem iria cair, ou seja, morrer, e por fim, que existe um personagem que teria um destino bem pior do que a própria morte, cara. One shall betray you. One shall fall. One will suffer a fate far worse than death. This is the knowledge I have for you about your everlasting damnation. Who are you? I am the future Flash. E para ajudar a gente a desvendar essa profecia do Savitar, o Aaron Erbin, que é o produtor executivo da série, disse que o principal objetivo do Barry seria, lógico, salvar a Iris, porque ele ama, é a menina dos sonhos do cara, é a mina da vida dele, então é o que ele está se propondo e o que ele está completamente inclinado a resolver no momento, e que, lógico, ele faria tudo que está ao alcance dele para conseguir salvar a menina, mas que, no entanto, não é porque a gente estava vendo a morte da Iris, não é porque vimos a morte da Iris e o sofrimento que o Barry teria que lidar com isso, que necessariamente a morte da Iris se encaixava na profecia do Savitar, ok? Barry. You lose, Barry. E ele teria completado dizendo que o futuro é maleável, qualquer coisa pode acontecer. Isso, lógico, deixa várias pistas pra gente. Na minha concepção, já é o produtor executivo da série dizendo que não é possível que o Savitar mate a Iris, ou pelo menos de maneira literal. E ainda, para nos esclarecer de mais uma coisa, a sinopse oficial, eu vou ler a sinopse oficial do 10º episódio que saiu há poucos dias, que diz o seguinte: o Barry, o Grant Gustin, que é o ator, está sendo atormentado pela sua visão do futuro, onde a Iris, a Candice Payton, é assassinada pelo Savitar. Quando um criminoso chamado Saqueador, que é um ator convidado, Stephen Rusa, dá as caras em Central City, Barry lembra do vilão em sua visão do futuro e teme que, se ele pegar o Saqueador, irá concretizar o futuro de Iris.
Confuso quanto à hesitação do Barry ao impedir o saqueador, o Wally decide intervir como Kid Flash. E ainda um outro núcleo que vai acontecer no 10º episódio, a parte final da sinopse diz que a Kathleen, a Danielle Punnery, oferece um trabalho ao Julian, o Tom Felton, aquele cara que a gente conhece lá como Draco Malfoy. Então assim, aquela visão do Barry vai se concretizar no 10º episódio de maneira literal, o lance do saqueador, né? A gente via uma reportagem dizendo que ele tinha prendido o saqueador no momento da morte da Iris. Então agora ele está receoso de prender o cara para que isso não aconteça. E aí, velho, vamos pensar no seguinte. Quando a profecia do Savita vem à tona, trazido pelo Julian, o Julian tá ali com aquela coisa na cabeça se comunicando com o cara, quem está presente no momento da profecia? O Cisco, a Kathleen, o Wally, que é o Kid Flash, o Julian, a Iris, o Joey, o Wells fake, né, velho, o falso, além do Barry Allen, lógico. Então, dá pra gente se pensar que essa profecia aconteça apenas com aqueles personagens ou não. Então vamos lá. Uma das partes da profecia dizia que o destino de um dos personagens vai ser pior do que a morte. A minha especulação é que daqueles personagens que estão ali, dos personagens que poderiam ter um destino pior do que a morte, o mais lógico e racional da gente pensar seria o Wally West, o Kid Flash, porque se você bem lembra, na Liga da Justiça Jovem, a animação que está passando bem atual, tem um episódio em que o Kid Flash, o Wally West, filho do Joey West e irmão da Iris, fica preso e fica aprisionado na força de aceleração enquanto ele está no trabalho com o Barry. Então foi uma coisa que eu li em um site e eu fiquei pensando muito sobre isso para fazer esse vídeo. Isso seria uma boa aposta da série, uma boa aposta dos produtores executivos, dos executivos da série, em pegar o Kid Flash, que é o irmão da Iris, que é uma pessoa que você pode descartar, e eu falo isso entre aspas, mesmo que isso seja uma coisa muito cruel da minha parte, mas seria um herói, querendo ou não, o cara é um herói novo, não deu tempo da gente se apegar ainda ao cara como herói, e realmente, velho, dá um destino pra ele, porque pior que seria a morte, seria o cara ficar aprisionado na força de aceleração, né, velho? Seria um negócio assim, muito louco, mas é a minha aposta pra esse lado da profecia. Ah, não adianta, Barry. Ah, droga, a Artemis vai me matar por causa disso. E isso sem falar da minha mãe e do meu pai. Kid! Conta pra eles, tá bem? Kid! Já a parte que dizia que um outro personagem seria um traidor, eu fiquei pensando o seguinte, se fosse o Julian, o Tom Felton, eu acho que seria mais um recall sem graça do episódio, porque o Julian já é fruto de muita contraversão e principalmente muito fruto de desconfiança. Seria muito previsível que ele fosse o personagem a atrair o grupo, a equipe, principalmente porque ele já foi usado pelo Alquimia agora. Eu acho que eles não iam fazer isso com o Julian agora. Se fosse a Kathleen, eu também acho a mesma coisa. Eu acho que seria bem previsível, uma vez que eles estão apresentando a temática da nevasca e ela já até teve um atrito com o cara nessa terceira temporada, mas o lance dela não conseguir controlar ao certo os seus poderes traria uma certa de previsibilidade se eles escolhessem a Kathleen. A minha aposta para o traidor da equipe ali seria o Wells fake, porque, velho, ele tá ali, a gente tem uma possibilidade de trazer um outro Wells de outra terra, né, velho? Já foi falado isso na série, e ele sempre esteve ali meio que penumbrando, sem uma temática muito firmada nessa série. Teve o lance que ele conversava com a caneta, que o Barry descobriu. O Cisco é meio arranhado com ele, né, velho, em vários episódios. Então eu aposto muito que o Wells seja o cara que vai trair a equipe. Fica a pergunta do porquê ele faria isso. E quanto a quem vai morrer, que é a parte principal dessa profecia, um deles irá cair, irá morrer. Eu com certeza não aposto na Iris, porque eu acho que a série não iria fazer essa profecia e mostrar depois já a Iris morrendo na mão do Savita. Não acho que a Iris, principalmente depois do que o produtor executivo falou, o futuro é muito maleável, então eles não vão tirar a Iris, né, velho? A Iris é o par romântico do cara na série, e eles fizeram isso como lance de dramaturgia e realmente forneciam uma carga dramática pro episódio, mas eu não aposto na Iris. Eu fiquei pensando se essa pessoa não poderia ser a Jessie, velho, a Jessie Quick. Isso mesmo, a corredora lá, a filha do Wells. Será? Não sei, ela não faz parte, não está ali naquele momento da conversa, mas como eu falei, essa conversa pode se referir a outros personagens que não estão presentes no momento da conversa, mas fazem parte da equipe. Fica a incógnita, será que é a Jessie? Mas a minha aposta seria o Joey, velho. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro.
Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Joey West, eu sei que isso parece um absurdo, mas se vocês repararem bem, o Joey já vem ficando meio de canto em vários episódios. E no último eles mostraram o Barry com a futura casa dele para ele viver com a Iris, então isso implicaria numa saída da casa dos pais da Iris, ou do pai da Iris, que seria o Joey. Então, se eles meio que já estão tirando esse núcleo entre o Barry e a Iris de perto do personagem do Joey, eu acharia muito interessante que esse personagem a ser morto fosse o Joey, traria realmente uma carga de dramaticidade e tal. E aí, antes que você me pergunte como ficaria a série, lembre-se que isso aqui ainda é o ponto de ignição. O Barry ainda pode voltar no futuro e tem outras implicações. Mas como eu falei, é apenas uma previsão minha, o que eu acho que está acontecendo com a série e algumas apostas minhas. Mas com certeza você pode ter uma opinião diferente da minha, eu quero saber a sua opinião. Não esquece de colocar aqui embaixo o que você achou dessa profecia, o que você está pensando para essa profecia. Coloca aqui embaixo, eu com certeza vou responder o seu comentário, beleza? Muito obrigado, galera. Não esquece que quando vier o 10º episódio a gente vai fazer uma análise aqui no canal. Lógico, a gente acompanha a série semanalmente, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Falou!